podem começar as vossas respostas às perguntas que foram colocadas. Vai começar o chefe da delegação e, como aconteceu antes, pedirei a 2 ou 3 membros desta delegação para responderem a aspectos particulares. Por isso, dou a palavra ao Sr. Ministro para começar o processo de resposta às perguntas dos pontos 9 a 17. A palavra é sua. Thank you very much, Chairperson. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de indicar que as questões colocadas e do modo como elas foram colocadas, nós temos a intenção de dar o tratamento adequado. Relativamente às questões relacionadas com o Código Penal, no âmbito da Comissão da Reforma da Justiça e do Direito, nós vamos incorporar todas as questões relativas à tortura. Portanto, nós já temos feito um trabalho especializado sobre a Convenção da Tortura. Este trabalho já foi analisado a nível do Executivo e o Executivo tem todos os relatórios prontos e preparados para enviar para a Assembleia Nacional para adesão à Convenção da Tortura. Foram colocadas aqui 2 questões relacionadas com o caso do Sr. Francisco Levy da Costa, que nós iremos responder, um caso de 2007, que nós iremos responder mais tarde. São questões de detalhe que nós não temos condição para responder já agora. De qualquer maneira, o caso que foi relatado sobre o centro de detenção em Viana, em que 2 detidos foram espancados por membros dos serviços prisionais. Portanto, como eu disse esta manhã, o diretor do centro de detenção foi suspenso, outros responsáveis também foram suspensos e neste momento está a decorrer o processo de inquérito para que todas estas questões sejam enviadas imediatamente para a Procuradoria-Geral da República e o início de todos os procedimentos criminais contra estas pessoas. Portanto, nós estamos nesta fase, o processo está praticamente concluído, dentro dos prazos que foram estabelecidos pelo Ministro do Interior, e tão logo tudo isto esteja concluído, serão enviados para a Procuradoria-Geral da República. Mas que haverá certamente procedimento criminal contra essas pessoas, isto vai acontecer de certeza. Quanto ao tráfico de pessoas, foram colocadas aqui várias questões e nós gostaríamos de mencionar especificamente aquelas que são do nosso domínio. Relativamente aos chineses, nós temos um acordo de extradição com a China, onde nós temos estado a trabalhar com o Estado chinês relativamente a casos de trabalhadores chineses que cometem crimes em Angola. E neste caso concreto nós temos trocado prisioneiros no âmbito deste acordo. Quando os crimes são cometidos em Angola, as pessoas são enviadas para a China no âmbito deste acordo. Existe sim um caso que foi confirmado de trabalhos forçados. O processo neste momento encontra-se em fase de julgamento no Tribunal Provincial de Luanda de casos de trabalhos forçados de pessoas que foram identificadas nesta situação. A este respeito, eu gostaria de dizer que nós temos sim um sistema de inspeção do trabalho que tem funcionado junto do Ministério do Emprego e Segurança Social, Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, onde toda essa inspeção de trabalho, mediante qualquer denúncia, inspeciona as empresas e faz um trabalho no sentido de qualquer caso em que haja uma violação reiterada de todos esses princípios, estes casos são enviados imediatamente para o Tribunal.
Foi desta forma que estes casos foram detectados e foram enviados para o tribunal, portanto, os casos que foram mencionados em relação aos chineses. Nós não temos nenhum mecanismo de financiamento para as ONGs que trabalham em Angola no âmbito desses programas. Portanto, o Executivo não tem nenhum mecanismo de financiamento e nós não, como é evidente, nós não podemos apresentar qualquer tipo de estatísticas neste sentido. Mas o que eu gostaria de dizer é que foi levantada aqui a questão da violência doméstica. As estatísticas que nós temos são consideráveis, porque há casos de violência doméstica a nível de todo o país. Há casos em que chegamos mesmo a ter homicídios em casos de violência doméstica, e eu gostaria de apresentar essas estatísticas que foram solicitadas mais tarde, relativamente às estatísticas de casos de violência doméstica. Temos em Angola, tal como eu disse esta manhã, 2 abrigos preparados e no âmbito do nosso abrigos para casos de violência doméstica. E no âmbito do nosso programa, o Executivo está a preparar abrigos, pelo menos um abrigo para casos de violência doméstica em cada província das 18 que nós temos a nível de todo o país. Relativamente à questão das prisões e os casos que foram colocados na província de Cabinda, houve sim situações em que houve crimes cometidos contra a segurança de Estado e todos estes casos foram tratados pelas entidades policiais. Eu depois irei dar a possibilidade do meu colega da Procuradoria-Geral da República esclarecer melhor os procedimentos que são usados a nível da Procuradoria relativamente aos casos que nós temos. Mas o que eu gostaria de mencionar para já é que nós temos uma lei sobre a prisão preventiva nos casos em que as pessoas são encontradas a cometer os crimes em flagrante delito. Casos de flagrante delito, as pessoas são detidas e podem estar detidas durante um período que vai até 269 dias e, portanto, neste caso da lei da prisão preventiva, ela é aplicável para todos os casos em que as pessoas são detidas em flagrante delito. Foram aqui vistos vários casos de pessoas que praticaram crimes contra a equipe de futebol do Togo, que vinha pacificamente para Angola para jogar futebol e mataram 3 jogadores da equipe de futebol do Togo, em Cabinda. Sim, estes casos depois tiveram que ser tratados convenientemente, mas relativamente à questão da prisão preventiva, nós temos estado a tratar. É evidente que há alguns casos em que quando não se verifique matéria que justifique que as pessoas se mantenham na cadeia após o fim deste período, elas podem, sim senhor, pagar uma caução e com esta caução podem sair em liberdade e aguardar em julgamento. Aqueles casos mais graves, sobretudo quando há homicídios, quando há roubo qualificado, quando há situações em que a pena é superior a 8 anos de cadeia, então nestes casos que não se admite caução, as pessoas têm mesmo que aguardar o julgamento na cadeia. E mesmo aí, a nível dos tribunais, todos os réus presos têm prioridade sobre aqueles que são réus soltos. Nos casos em que o nosso sistema obriga a que os juízes deem prioridade imediata aos casos de réus soltos. Isto faz com que nós tenhamos que... De qualquer modo, eu gostaria de dizer também que todos estes casos e a própria lei da prisão preventiva, a lei do habeas corpus, estão a ser novamente analisadas a nível da Comissão da Reforma da Justiça e do Direito, para que nós possamos acelerar alguns casos em que nós temos situações em que as pessoas haja um provável excesso de prisão preventiva. A questão que foi colocada relativamente às expulsões dos imigrantes, eu gostaria de mencionar que esta questão
tornou-se muito complexa em Angola. De uma complexidade tal que eu vou pedir aqui autorização ao Sr. Presidente para ser um bocado mais extensivo, para explicar melhor, neste momento, quão complexa é a situação da expulsão dos imigrantes. Nós, neste momento, temos cerca de 100, a média, são 100 imigrantes por dia ilegais que chegam a Angola. E eu gostaria, antes de mais, de separar bem as coisas. Nós temos os imigrantes ilegais, que o número é muito elevado, e temos os refugiados, que estão em número muito pequeno, e que, para além disso, a questão dos refugiados tem estado a ser tratada com os países que cooperam connosco nesta matéria, e nós temos estado a dar um tratamento adequado à questão dos refugiados. No caso da Serra Leoa, no caso da Libéria, no caso da Guiné-Conakry, no caso do próprio Congo, nós temos tido conferências bilaterais com esses países no sentido de resolvermos o problema da perda de estatuto de refugiados. E o que eu gostaria de dizer é que os refugiados em Angola não têm nenhuma limitação no ponto de vista de circulação. Agora, eu gostaria era de separar circulação do refugiado com a residência do refugiado. Portanto, o Estado determina em que lugar é que o refugiado vai ficar. E o refugiado, em função disso, pode circular livremente pelo país. A questão da residência é completamente diferente. E o que nós temos estado a enfrentar, e é uma situação extremamente difícil para o Estado, é quando os refugiados decidem ficar apenas nas zonas diamantíferas. E temos tido esta grande dificuldade, que grande parte dos refugiados querem ficar apenas nas zonas onde há produção de diamantes. E o Estado temos tido encontros, já estamos a negociar com eles, sobretudo na província da Lunda Norte e da Lunda Sul, e também na província de Malães. Os refugiados querem apenas ficar nessas 3 províncias, onde há de facto uma grande exploração de diamantes. E nós temos estado a resolver este problema, tanto mais que estamos a trabalhar intensivamente. Temos um comitê interministerial, que é o COREDA, no sentido de trabalhar com este número de refugiados. Quanto ao repatriamento dos mesmos, dos refugiados, portanto, isto é um trabalho que é feito sempre em colaboração com os países de destino e também com um envolvimento muito grande das Nações Unidas, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Portanto, tem havido esta cooperação. Nós temos também refugiados em alguns países fronteiriços ainda, na República Democrática do Congo, no Congo-Brazzaville, na Zâmbia, na Namíbia, e temos estado a trabalhar. No ano passado, fizemos um repatriamento de cerca de 30 mil refugiados a partir desses países para Angola, e depois tratamos de, internamente, fazer um programa para o reassentamento desses refugiados. E esse trabalho foi feito em colaboração com as Nações Unidas. Agora, em relação aos imigrantes, temos que separar essas duas situações, porque os imigrantes ilegais, do modo como vêm com uma intenção bastante clara: explorar diamantes, desenvolver comércio ilegal. E o que eu disse hoje de manhã relativamente ao facto de os imigrantes ilegais chegarem a Angola e passado um mês já terem uma loja, não é uma questão de encontrarem o dinheiro em Angola, é que são financiados a partir de fora. E nós